vivo já. Não tem ninguém ainda. Pronto. Pronto? Olá, bom dia. Namastê. Vamos iniciar nossa terceira live, nosso terceiro episódio de estudo do Papo Namastê. Esse mês iniciando esse projeto com o livro As Virtudes do Yoga, do doutor PhD, doutor Georg Ferenstein, autor de vários livros clássicos do yoga. Então, sejam bem-vindos. Nós estamos trabalhando ele devido à inclinação, antigos ensinamentos para esta época de crise global. Ele é um ambientalista em essência, um ecologista de alma, não acadêmico, mas de alma. Então, nós vamos usar esse livro porque ele trata sobre todas essas questões que vão sendo motivos de todo o desequilíbrio social atual. Nós terminamos os 2 primeiros capítulos, vamos seguir para o capítulo O Conceito de Lei Moral. E assim, a didática que eu estou utilizando é basicamente ler o livro, trocar ideias, fazer comentários. E aí você que está acompanhando os outros episódios também fica convidado a me ajudar nesse processo. Você que depois vai assistir a live, o episódio pelo canal do YouTube, faz comentários também, colabora, faz uma troca, participa, questionamentos, ou processos onde você discorde, compartilhe também seu ponto de vista, ok? Então, o conceito de lei moral. Como enfatizamos no capítulo anterior, o yoga é uma disciplina espiritual que tem como meta a iluminação ou liberação. Todas as formas de espiritualidade compartilham de um forte interesse na exploração do nosso mais elevado potencial humano, que é a capacidade de transcender a própria condição humana. Isto é, todo yoga autêntico busca ir além dos níveis convencionais de atividade humana, ou seja, a preocupação difusa com comida, abrigo, companhia, procriação, meios materiais, especialmente o dinheiro, contentamento emocional, criatividade, poder, expressão própria e autoestima. Sempre que o impulso pela autotranscendência estiver ausente, não teremos o yoga genuíno diante de nós. O que isso sugere sobre o yoga contemporâneo? Ele coloca entre parênteses. Em seu objetivo de autotranscendência radical, o yoga pretende ultrapassar até mesmo o nível do comportamento normativo ou a moralidade aprendida. Para viver de modo autêntico, insiste o sábio, devemos transcender as categorias feitas pelo homem de bom e mal, que variam de cultura para cultura, até mesmo de grupo para grupo. Por exemplo, em uma cultura, pode ser considerado plenamente moral punir um ladrão cortando fora sua mão. Em outra cultura, esse legalismo olho por olho, dente por dente, seria considerado selvagem. Ou uma outra cultura poderia rejeitar a cadeira elétrica e considerá-la inapropriada, mas aceitar sem reservas a decapitação como uma alternativa válida de punição. Muitos outros exemplos de variações culturais no domínio moral poderiam ser citadas. Além disso, em nossa própria sociedade ocidental, contemporânea, que não é mais mantida coesa pela cola de uma única tradição religiosa ou de um estado de vida compartilhado, são abundantes as evidências do relativismo moral.
como enfrentam múltiplos estilos de vida e padrões morais, os ocidentais tendem a mostrar-se bastante confusos quanto à moralidade, para dizer o mínimo. Eu acredito que seja um grande desafio para nós ocidentais, devido exatamente não termos uma consistente relação tradicional com alguma vertente filosófica, ideológica, religiosa, a gente entender o que é moralidade. Eu, particularmente, estou há anos tentando entender isso. Esse livro é uma luz nesse entendimento da moralidade sob o ponto de vista do yoga. Porque eu não encontrei consistentes elucidações dentro das religiões ou da literatura religiosa que, em geral, associa os processos de moralidade a crenças e a costumes. E isso, de algum modo, impede que a gente entenda, porque nós estamos aqui, como ocidentais, em especial para quebrar os costumes, não é verdade? Para, de algum modo, dissolver a ideia de tradição. O cristianismo oferecia uma moralidade unificadora para o Ocidente, mas com o desvanecimento da autoridade eclesiásticas do século XVIII e a crescente aversão à participação na vida cristã religiosa, os ocidentais começavam cada vez mais a enfrentar um vazio assustador. De algumas maneiras, o ponto de vista científico substituiu em ampla medida o ponto de vista religioso precedente. Entretanto, ele se mostrou uma ideologia limitadora e muitas vezes destrutiva, o que foi chamado de materialismo científico, que é baseado numa versão exagerada do ideal de objetividade. A ciência, que se refere sobretudo, ou como argumentaria alguns exclusivamente, como as coisas funcionam, não está qualificada para responder às questões metafísicas que lidam com o porquê as coisas são como são. Ao contrário da crença popular, para que a ciência permaneça humana, ela deve ser baseada em fundamentos filosóficos sólidos e, na verdade, princípios morais sólidos. Creio que uma ciência ou tecnologia amoral esteja propensa a tornar-se, de maneira rápida, uma atividade imoral e, por essa razão, perniciosa. Atualmente podemos testemunhar os efeitos negativos disseminados de uma dessas posturas, o humanismo secular, que descreve a ciência moral como se fosse uma verdade sagrada. Tem causado danos consideráveis. Sua própria ideologia reducionista, que se tornou uma religião verdadeira, descarta a religião, o mito, a metafísica e a ciência paranormal. Tudo isso é considerado crenças sobrenaturais e autoritárias. Nesse processo, se jogou fora muitas coisas que têm valor intrínseco na vida humana. Em seus textos quase religiosos, o Humanist Manifesto I e o Humanist Manifesto II, o seu sumo sacerdote é o filósofo americano Paul Curtis, o chairman do Concílio Circular Humanista, que é o Conselho do Humanismo Secular, e autor de mais de 40 livros. Sem dúvidas, nem todos os princípios do humanismo secular carecem de méritos. Ao contrário, muitos são válidos e relevantes. Mas enquanto movimento sociocultural e religião substituta, o humanismo provou ser um fracasso. Você traz um papel para mim, por favor? Bom, o problema com o fundamentalismo de qualquer tipo é que a verdade do evangelho que ele prega surge de uma interpretação literal limitada, a qual distorce mais do que ilumina. No caso do fundamentalismo religioso, as grandes descobertas e inspirações dos fundadores das religiões transfiguram-se em dogmas inflexíveis e regras rígidas de comportamento. Acho que isso volta àquele momento onde a gente... Licença. Acho que isso volta àquele momento inicial da nossa primeira live sobre questões que envolvem os erros. Então você percebe que há uma ideia que a gente poderia dizer assim de modo mais de senso comum, que as pessoas querem se intrometer na vida das outras, né? Mais ou menos isso. As pessoas, a gente ouve muito isso, não se envolve, não se mete na vida do outro. Mas isso não ocorre com os religiosos e com os fundamentalistas. E também há fundamentalistas dentro do caminho espiritualista.
Não vamos tomar, é espiritualista, é melhor que religião. Não tem nada a ver. A gente não está tomando partido por um lado ou outro. A gente está falando de um caminho onde as pessoas reconhecem o processo de autotranscendência. Então, dentro da autotranscendência, ou você faz a sua, ou você vai minguar e vai ficar parado, estacionado dentro do seu processo, porque ninguém é capaz de autotranscender por você. Nada, né? Nem a menor coisa, isso é impossível. Então, quando a gente, de repente, aponta dedos para essas questões que envolvem a parte política, social, da relação dos religiosos, dos fundamentalistas, nós estamos falando exatamente da capacidade que eles têm de, ao invés de cuidar da sua própria autotranscendência, se preocupar em ficar apontando para os outros de um modo institucionalizado. Ou seja, eles praticam a institucionalização de cuidar da vida dos outros. E isso é muito delicado, porque não tem como a gente ensinar moralidade para a pessoa sem que ela queira isso, né? Então, se você não quer isso, se você não está preparado para isso, eventualmente você vai cair em uma situação de quebrar a regra e fazer o que eles chamam de transgressão, né? Então você vai pegar uma relação que está sendo colocada como uma regra, uma conduta, uma necessidade, e aí você vai transgredir. Transgredindo, você volta para aquele espaço de impotência, porque não é potente ser errante. E aí você acaba caindo dentro de um profundo processo de repetição. E aí não considerando então a importância do erro, não validando a importância da experiência, você cai no fundamentalismo. E aí você fica transitando dentro de uma roda repetitiva que acaba se tornando uma roda chata, e daqui a pouco você fica mais adulto e aí você chuta o pau da barraca mesmo e não quer mais saber de religião, não quer saber mais de espiritualidade, não quer saber mais de nada, e você vai para um determinado grupo que estava se dizendo super interessante, super legal, aí você dá você comete um erro, você tem um desvio de comportamento qualquer que seja temporal por demais. Não, então aí aquilo já se torna uma referência, a pessoa diz assim: nossa, ele é espiritualista e faz essas coisas, olha o que ele fez, olha o que ela fez, e aí usa aquele ponto como um ponto generalista para preencher todos os espaços possíveis. E aí você percebe que isso nada mais é do que um pensamento radical e um fundamentalismo radical, e que impede o progresso do processo, né? Isso não significa que todas as crenças fundamentalistas sejam necessariamente erradas. Antes, sugere que devemos examiná-las de modo crítico, com especial vigilância. É indiscutível que todas as tradições religiosas incluam ensinamentos morais, que destacam certos valores universais. Esses valores são universais no sentido de serem considerados altamente desejáveis por qualquer pessoa racional e sensata, por permitirem que as sociedades funcionem de maneira harmônica e efetiva. Estou me referindo ao tipo de valores morais que, por exemplo, são incorporados nos 10 Mandamentos, ou nas disciplinas morais do chamado Yoga clássico de Patanjali. O código moral deste último, Patanjali, na verdade é partilhado em princípio por todas as outras formas e ramos do Yoga. Em outras palavras, ele é fundamental para todas as escolas do Yoga: hindu, budista, jainista, ou seja, as 3 formas básicas da herança yogi da Índia. Para avaliar plenamente o papel da moralidade dentro da tradição do yoga, devemos evocar o conceito indiano de dharma. Como mencionado anteriormente, esse termo é derivado de uma raiz verbal que significa manter, sustentar, portar, carregar, e o seu sentido literal é aquilo que sustenta. O termo é cognato da palavra latina firmus, que significa firme, fixo, forte, confiável, sólido. Por implicação, considera-se que o Dharma mantém ou sustenta de maneira firme a vida social e também a existência cósmica enquanto tal. Dependendo do contexto do qual o termo aparece, ele pode significar moralidade, proibidade, conduta prescrita, virtude, dever, lei, costume, norma, regulamento, uso, ordem estabelecida e justiça, mas também substância, qualidade, realidade e ensinamento. Cabe aqui fazer
uma colocação. Que aí às vezes vocês ouvem no caminho do yoga assim, ai, é o seu Dharma, né? Olha, tomam cuidado com essa colocação, em especial se vocês têm feito ela, porque ela, em pelo menos metade das vezes, ela não se aplica. O contexto dela não está sendo colocado coerentemente. Se você está colocando isso dentro de um contexto do Dharma, dentro da literatura do Bhagavad Gita, da literatura indiana clássica, que se trata da divisão em castas, e dizer para uma pessoa que é o Dharma dela limpar o chão a vida inteira, que é o karma do outro, ser comerciante a vida inteira. Se você está dizendo que é o karma dela, o Dharma dela fazer isso, de algum modo você está validando um processo de estratificação social. Isso tombou, isso foi por água abaixo. Quer você seja um fundamentalista, realmente, e aí nesse caso, isso é um sério e grave problema seu nesse caso. Profundamente, isso caiu com a Constituição Federal da Índia, proposta aí por um grupo de concílio de pessoas humanistas na época, em especial Mahatma Gandhi, que propôs que todos os seres humanos sejam iguais perante a lei. Então, essa aplicação do termo Dharma é uma e ela é perigosa. Nessa aplicação, quando ele está trazendo uma reflexão da aplicação do termo Dharma como uma ideia que propõe assim, esse é o seu propósito, você está firme nele, você está coerente nele, você está fundamentado nele, você está, vamos dizer, você estabeleceu ele, você colocou ele fixo, você firmou-se dentro dele, você está confiante dentro dele. Isso está relacionado ao que a gente está aplicando essa palavra. Então, nem sempre é o Dharma da pessoa, em geral é o karma da pessoa que está levando ela para aquele caminho. O Dharma está muito mais relacionado a esse contexto que ele está aplicando aqui, certo? A palavra Dharma tem uma longa história, que começa com o arcaico Rig Veda, a mais antiga escritura indiana e a fonte do brahmanismo, ou seja, o hinduísmo ortodoxo. Nesse texto muito antigo, o termo já significava moralidade e costume. No Atharva Veda, que também pertence às criações literárias mais antigas da civilização indiana, exalta a grandeza do Dharma como as seguintes palavras: a terra é sustentada pelo Dharma. Então, quando ele fala de Dharma, ele está falando de um mecanismo de regulação social, de um mecanismo de regulação de equilíbrio. Ele não está falando que é para validar processos de estratificação social. E isso entra profundamente em um nível de entendimento. Senão você aplica isso a uma ideia de que é o Dharma da pessoa manter-se num nível inferior social, quando na realidade isso é um karma coletivo. O conceito védico do Dharma está relacionado em alguns hinos do Rig Veda, e em alguns hinos do Rig Veda é seu sinônimo. A noção védica também essencial de ordem universal ou harmonia cósmica. A ordem cósmica, chamada Rita, é Dharma no nível do macrocosmo, ao passo que o Dharma pode ser considerado uma manifestação microcósmica da harmonia macrocósmica. Em outras palavras, a lei moral interior corresponde às leis naturais, mais abrangentes, que governam o cosmos em geral. Na linguagem do hermetismo medieval europeu, o que está em cima é o que está embaixo. E o filósofo alemão Immanuel Kant, ou Kant, um grande racionalista que escreveu na conclusão de sua Crítica da Razão Prática, duas coisas enchem a minha mente de admiração e reverência, que aumentam e que se renovam quanto mais eu reflito sobre elas. Uma, o céu estrelado acima de mim. Duas, a lei moral dentro de mim. De todas as milhares de palavras escritas por Kant, são essas as que estão escritas em sua lápide, em seu túmulo. Nenhuma pessoa sensível pode deixar de ser tocada pela grandeza e espantosa regularidade dos ritmos do Sol, da Lua, dos outros planetas, da coleção de estrelas. Ele ou ela também ficaria pleno de reverência e espanto com a beleza e regularidade do mesocosmo, ou seja, o corpo humano em seu ambiente com as estações, o fluxo, o refluxo das marés, os ciclos de chuva e sol, e não de menor importância as plantas, os animais, o crescimento humano. Além disso,
qualquer pessoa que já tenha observado por meio de um microcosmo, de um microscópio, um cristal, uma célula de planta ou uma gota de água de uma lagoa, terá ficado espantado com os espetáculos do microcosmo, que chega até um nível subatômico. Todos os três reinos da natureza, o microcosmo, o mesocosmo e o macrocosmo, exibem uma periodicidade que sugere um terreno comum. Finalmente, o que dizer da maravilhosa regularidade da matemática, sem a qual os padrões mais sutis da natureza nos escapariam para sempre? Uma maneira de olhar para essa coesão é por meio da noção de interconexão, bando, ou afinidade entre todos os seres e coisas, que é muito antiga e que era um termo favorito de investigação meditativa já na época dos videntes védicos, cerca de 5.000 anos atrás. Essa ideia de que foi restabelecida na época moderna pela ecologia e também pela física quântica abrange uma variedade de revelações. Entre essas revelações arcaicas, encontra-se a crença mística expressa na máxima acima mencionada. O que está em cima é como o que está embaixo. As manifestações no nível material refletem formas no nível mental ou sutil da existência. Do mesmo modo, a bem conhecida, mas pouco compreendida, lei de retribuição, ou causa moral, karma. Pegaram isso? Lei de retribuição ou causa moral, karma. É uma expressão da profunda interconexão e regularidade do cosmos. Porque se não toma cuidado, fica usando esses termos de modo pejorativo, porque se você não toma cuidado, você é o fundamentalista. Isso é karma. Isso é karma. Então eu gosto de brincar e dizer assim, karma com isso. Porque isso não é karma. Então, karma com isso. Não é verdade? Fica calmo com esse termo aí, que você está aplicando ele de um modo exagerado. Você não está entendendo que na realidade existe uma lei natural do processo. E que às vezes fundamentalizar o conceito é tornar ele pesado para o outro. É tornar ele difícil. É deixar de... É pesar de gestão. É colocar mais do que o outro é capaz, só e unicamente porque agora você descobriu que isso é karma, então deixa eu fundamentalizar e dizer, isso é karma, isso é karma. E aí pega, e aí utiliza isso como um veículo de subjugação intelectual mesmo. Isso não deixa de ser assédio, viu, gente? Assédio psicológico, tá? E tem um monte de assediador psicológico que é fundamentalista fora do ambiente institucional, porque na realidade ele não quer mais estar lá, ele quer estar em outro local, mas ele ainda não abriu mão dessa roupagem e usa isso como um mecanismo de assédio psicológico. E professor de yoga, e praticante de yoga, e espiritualista, faz o que o nosso autor aqui falou, investiga, critica, não tem problema. Um bom espiritualista, quando criticado, se ele estiver harmonizado, se ele for realmente algo que ele está procurando, ele agradece você por estar sendo questionado. Se ele se recusa a trocar ideia, se ele acha que aquilo é ofensivo, que você está blasfemando a verdade dele, ele está completamente perdido no fundamentalismo. O próprio Cristo aí, comemorado no dia de ontem, ele gostava de ser questionado. E ele soltava palavras às vezes doces e às vezes bem ácidas sobre essas questões. O que é importante compreender no presente contexto é que desde tempos imemoriais, os sábios indianos reconheceram que, para viver de modo harmonioso, os seres humanos devem estruturar sua vida de acordo com a interconexão universal e a regularidade natural da vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles não podem transcender a condição humana sem primeiro sincronizar-se de maneira consciente com a ordem cósmica. Então ele está deixando claro que não tem como você progredir sem interdependência. Aquilo que a gente falou lá na primeira live, sustentabilidade e igualdade social caminham juntas. Evolução espiritual, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento, habilidades de lidar com o dia a dia caminham juntas. Não adianta eu me vestir de uma roupagem sacerdotal, negando a existência
real, o mundo real, em detrimento dos padrões religiosos que eu tiver aderido, como uma forma de fuga da realidade difícil e exigente que é o mundo cotidiano. Se eu faço essa isenção, na realidade é um mecanismo de burlar a minha relação com a interdependência do universo, do meu ambiente, né? Implícita nessa crença muito antiga está a ideia de que a autotranscendência é um aspecto natural da vida. Na verdade, quando examinamos de perto, a autotranscendência é uma parte integral do processo de crescimento em geral, uma forma muda, silenciosa, de maneira automática, biológica ou intencional no decorrer de sua vida. Uma condição é superada por outra. Em termos modernos, eis como o grande yogi filósofo Aurobindo expressou essa descoberta relativa aos seres humanos em termos evolucionários. Na visão correta, tanto da vida como do yoga, toda vida é, de maneira consistente ou inconsistente, um yoga. Pois queremos dizer com esse termo um esforço, sistematizado em direção à autoperfeição pela expressão das potencialidades secretas latentes no ser. E uma união do ser humano individual com a existência universal e transcendente, a qual vemos em parte expressa no homem, em parte expressa no cosmos. Mas toda vida, quando olhamos por trás da aparência, é um vasto yoga da natureza, tentando realizar a sua perfeição numa expressão sempre crescente de suas potencialidades, e unir a si mesmo como uma própria realidade divina. No homem, o seu pensador, ela, pela primeira vez nesta terra, projeta meios autoconscientes e programas de ação determinados pela vontade, por meio dos quais esse grande propósito pode ser atingido de modo mais rápido e poderoso. O yoga, como disse Vivekananda, pode ser considerado um meio de condensar a nossa própria evolução numa única vida, ou até em alguns anos, ou mesmo em alguns meses de existência física. Assim, um dado sistema de yoga pode não passar de uma seleção ou uma compreensão em formas de intensidade mais limitadas ou mais energéticas, de métodos gerais que são utilizados de modo livre, abundante, num movimento vagaroso, com um copioso e aparente desperdício de matéria e energia, mas com uma combinação mais completa pela Grande Mãe em seu vasto e ascendente trabalho de parto. Comentários? Não? Ok. Então, quem não conhece o Aurobindo, você pode pesquisar Aurobindo, e Auroville é uma ecovila proposta por ele no sul da Índia, que nós vamos conhecer ano que vem, se tudo der certo. Nos seres humanos, a liberação é simplesmente o passo final num longo processo de atos ou processos de autotranscendência, tanto automáticos quanto intencionais. Para começar, com a transcendência automática biológica, nosso corpo naturalmente cresce a partir da união do esperma e do ovo de um zigoto, depois um feto, embrião, recém-nascido, que existe de modo independente, criança, adolescente, adulto, até que os elementos corporais se dissolvam novamente na morte. Cada passo nesse processo de desenvolvimento transcende o passo ou os passos precedentes. Nós falamos disso no final da última live sobre o altruísmo biológico, sobre o mecanismo natural que a vida encontrou de evoluir. E o que ele vai tratar aqui nesse ponto é extremamente válido para a reflexão de que o verdadeiro templo nunca precisou ser construído. Ele sempre existiu, ele sempre vai existir. É aquela história, se existe uma inteligência que dá sustentação a tudo isso, tudo que está feito já é suficiente. Então é aquela coisa, o que está aqui, e se não está aqui, não existe, não está em nenhum outro local. Só está aqui, só tem um local para estar, é onde você está.
Não tem como estar em um outro local. Não tem como eu pegar e sair daqui, procurar isso e encontrar em um outro lugar. Se eu encontrei em um outro lugar, na realidade eu encontrei em mim devido às convergências que o meu corpo, ao se expor em determinados ambientes, despertou. Como é sugerido pela literatura yogi, que o buscador ele vá a locais de peregrinação, que se faça peregrinações pela vida, que ele encontre. E aí, se você for pegar os xamãs norte-americanos, eles vão chamar isso de Vision Quest. Se você procurar isso em outras tradições, vocês vão perceber que eles estão falando sempre do andarilho, do buscador, do ermitão, aquele que sai para fazer uma jornada e ao ir nessa jornada, ele faz um jejum de convívios, ele está fazendo um jejum de pensamento, ele está fazendo uma série de restrições e isso é uma forma de acentuar o yoga que ele está buscando e aí ele volta mais preenchido daquilo que ele já é, né? Mais cheio transbordando do seu próprio yoga. A mente evolui também. Portanto, pode-se dizer que também passa, como o corpo, por atos de transcendência. A mente de um recém-nascido não é a mesma de uma criança pequena, um adolescente ou um adulto. Ela muda com a experiência e o conhecimento. Além disso, como nos garantem os yogis, a mente continua depois da morte seguindo suas próprias leis no nível mental. Temos, mais uma vez, um claro exemplo de um estado sendo transcendido em favor de outro de maneira automática. O capítulo é a lei moral. Então, nós estamos falando de algo que não precisa de ter um legislador, porque isso já ocorre automaticamente. O desenvolvimento das habilidades que vem da infância até a idade adulta refletem exatamente esse potencial. Se você observa a gestação de um animal e a evolução dessa gestação até o momento onde esse cuidado parental se torna inexistente, onde ela então libera o organismo para ele viver a própria vida, o desenvolvimento dessas habilidades, o ganho desses potenciais são todos processos de melhoramento, de transformação, que volta à frase do Aurobindo, quando ele fala: pois queremos dizer que com esse termo um esforço, né? Ou seja, yoga é se esforçar. Aí cabe dizer assim, quando você ouve aquelas frases assim das pessoas no meio do yoga, eu pratico yoga já há 12 anos. Aí um outro, eu pratico yoga já há 20 anos. Aí você vai ler a biografia de alguns professores, e aí eles colocam em caixa alta 20 anos de yoga, 30 anos de yoga. Então, segundo o que ele está me dizendo aqui, essas pessoas não estão pensando muito bem sobre essa lógica, a lógica do esforço. Porque desde que a gente nasce, a gente pratica yoga. Não tem ninguém que não nasça e não se esforce para caminhar, para dar os seus primeiros passos. Não tem ninguém que eu saiba que na necessidade do alimento não vá buscar o alimento. Não tem ninguém que eu saiba que nenhum bicho na natureza, nenhum ser vivo que fique esperando cair do céu o alimento. Até os vermes caminham no meio do espaço escuro. Então todos os seres vivos estão praticando yoga. Então, se você está pegando, eu sei em quanto tempo de yoga? Bom, você pergunte, já houve momentos em que você não se esforçou? Sim, Jonathan, já houve vários momentos onde eu só queria ficar deitado na preguiça pura, lendo, ou só dormindo, ou não fazendo nada. Então, nesse momento, de fato, o seu esforço diminuiu e você entrou num estado onde o yoga ele estava ausente como uma busca. Mas ele não estava ausente como um fator biológico. Você não estava deitado e a célula do fígado separou, foi para um lado, a do rim foi para o outro, a do estômago foi para o outro e ficaram ali. Não, cada um nos seus espaços esperando a hora do yoga acontecer. Aí de repente, bom gente, vamos se juntar todo mundo agora que eu tô a fim de levantar. E aí veio o pé, veio o dedo, veio a mão, veio a cabeça e se juntou de novo. O yoga biológico, o yoga natural, o yoga que sustenta o planeta, ele não vai se separar, ele é impossível. Isso que se trata do seu emocional, desses aspectos, em algum momento pode ser que você tenha diminuído o seu esforço e caído num espaço de profunda
lamento, tristeza ou qualquer coisa. Isso não deixou de ser parte do seu processo de busca de transformação. E aí, porventura, provavelmente, você depois saiu desse espaço, transcendeu essa situação e normalmente continuou o seu estado de busca em yoga. E aí você pega a literatura e vai ver a conversa entre Arjuna e Krishna, e quando ele fala para quem que Krishna ensinou primeiro yoga. E Krishna nos diz que primeiro ensinou ao sol, depois ensinou aos planetas, que ensinou aos semideuses, e isso perpetuou-se entre os homens. Você pode analisar isso no contexto religioso. Nós estamos analisando isso sob um contexto de equilíbrio social, de equilíbrio biológico, de visão sistêmica. E dentro da visão sistêmica não é possível separar. Visão sistêmica e yoga caminham juntas. Pode-se dizer que yoga é uma visão sistêmica. Pode-se dizer que yoga é um mecanismo de tecelagem que não permite que nada se separe. Então, por isso ele se chama união. Então, nada se perde aqui. Tudo está dentro de um processo de transformação. É uma lei mesmo biológica. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, dentro do yoga é isso. Então, você pode dizer para várias pessoas que se você tem 30 anos de idade, você diz eu tenho 30 anos de yoga. Eu faço 35 anos amanhã, então eu tenho 35 anos de yoga. E o animal que tem 8 meses de vida tem 8 meses de yoga. E todo mundo que está ao seu redor, a planta, tem X tempo de yoga. Tudo bem? Considerações sobre isso, gente? Alguém pode dizer isso aí, tá viajando. Tá não. Bom, estamos envolvidos numa autotranscendência mais ou menos intencional sempre que amamos, sentimos compaixão por outra pessoa ou fazemos sacrifícios pessoais. Também transcendemos a nós mesmos quando aprendemos, mudamos de ideia a respeito de algo. Assumimos um regime dietético ou de exercícios. Rompemos com um padrão negativo de hábitos. Superamos o medo, protestamos de modo corajoso contra um comportamento ou regra censurável e assim por diante. Nem todas essas ações têm a mesma importância ou valor. De qualquer modo, são todas autotranscendentes. Entretanto, de especial interesse é o que chamamos de autotranscendência intencional. Cabe aí também um pontinho, quando as pessoas vêm e falam assim, mas e o meu papel político? Eu não posso criticar, eu tenho que ser... eu não estou entendendo a não violência. É melhor que eu não diga nada e fique moroso, quieto, deixando com que tudo aconteça ao meu redor e eu não me manifeste. Você precisa transcender esse aspecto. Ele está acabando de dizer isso. Quando ele diz, protestamos de modo corajoso contra um comportamento ou regra censurável e assim por diante. Nem todas essas ações têm a mesma importância, mas de qualquer modo são todas autotranscendentes. Se existe uma yoga que sustenta tudo isso, se existe uma ordem, uma organização que sustenta esse processo, cabe sim ao yogi esclarecido disso tudo, que ele precisa se manifestar socialmente, ele precisa ter um comportamento, uma posição de cidadania, político-social, ele precisa ter uma posição sobre racismo, sobre preconceito de gênero, sobre preconceito social. Ele precisa se manifestar. Ele não é, agora eu estou iluminado e foda-se o resto do mundo e as pessoas e os comportamentos sociais. Não é tão radical de um lado onde você negligencia tudo e também não é radical do outro lado onde você fica, não vou falar uma palavra assim onde tudo deixa para depois. Eu vou dizer, eu aceito. As coisas são como são. Eu sempre acredito que Deus está cuidando de tudo. Então aí você não está entendendo a lógica de que se fosse assim, estaríamos vivendo um completo estado de equilíbrio, de homeostase em todas as relações. Somos seres inteligentes, fomos criados assim, capazes de alterar o funcionamento das estruturas, das coisas. E é exatamente a capacidade de escolha que nós temos, em especial como humanos, porque também os organismos vivos têm o seu nível a sua capacidade de escolha, né? Nós somos modificadores, alteradores do ambiente, né? Então não tem como dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Se você for num lixão, ver a quantidade de lixo, se você for numa estação de petróleo, ver como que eles fazem quando os animais são acometidos, quanto problema é acometido para que se consiga todos
o processo de subjugação dos recursos naturais, você vai entender que há um exagero, que aquilo não tem como ser divino, né? Seria divino se tivesse cumprido. Se você for ver os passivos ambientais de todas as mineradoras no mundo, é de dar tristeza. Você tem áreas que têm tamanhos proporcionais a muitos estádios de futebol abandonados, deixados, destruídos, sem nenhum tipo de conduta de transformação. Então, então é esse o mecanismo. Você tem que criticar a forma de consumo. Você tem que entender que quando você critica de modo construtivo, autotranscendente, você permite que é encontrado soluções. Isso faz parte. Você não pode se isentar dessas responsabilidades, né? A autotranscendência madura tem início quando seguimos um caminho espiritual de um modo deliberado e voluntário, por meio do qual procuramos ultrapassar o sentido comum do eu, que é a ideia convencional de habitar um único corpo distinto de todos os outros. O estado de êxtase, que revela a interconexão ou a ausência de natureza inerente de todas as coisas, é uma instância de autotranscendência radical. Infelizmente, ele é temporário. Portanto, de uma perspectiva yogi, em última análise, ele não é satisfatório. Apenas o evento da liberação à autotranscendência se torna plenamente estabelecida. Em outras palavras, a liberação é a autotranscendência radical por meio da qual abrimos mão do ego ilusório ou convencional e recuperamos a nossa identidade de realidade onipresente. Antes desse evento, nós sentimos como eus individualizados, incorporados e não como singularidades transcendentais, o Atma, que é o fundamento transcendental de nosso ser, de toda a existência. Os videntes védicos e seus sucessores hindus atribuíram a esse fundamento último o termo técnico de Brahman. Na tradição do yoga budista, essa realidade última é conhecida principalmente como natureza búdica ou vacuidade. Os mestres do yoga jainista chamam de Sat, ou realidade. Os diferentes rótulos e mesmo as suas diferenças conceituais subjacentes não deveriam nos cegar para o fato de que todas as definições de liberação implicam total transcendência do ego. Não se sabe quando a humanidade indiana descobriu a realidade Atman Brahma. No Rig Veda, de 5.000 anos atrás, entretanto, encontramos um hino que louva o que respira sem fôlego por si mesmo e que deve ser conhecido por meio do yoga solar dos videntes. Um outro hino que pertence ao Atharva Veda fala no si mesmo sábio que não envelhece, juvenil, o qual, quando conhecido, ajuda-nos a superar o medo da morte. Os especialistas estão descobrindo aos poucos que os compositores de hinos védicos não eram caipiras ingênuos, como se pensavam no início, mas poetas videntes cuja poesia era muito sofisticada e dava expressão a intuições espirituais extraordinárias e profundas. Muito se perdeu, com o tempo, do significado mais profundo dos cantos de hinos védicos, e isso deu lugar a interpretações diluídas e literalismos ritualísticos. Foi necessário um mestre de yoga de calibre, como Aurobindo, para resgatar alguns desses ensinamentos espirituais dos Vedas e dar uma nova direção aos estudos e hinos védicos. Seus esforços pioneiros, infelizmente, são raramente levados em consideração pelas instituições acadêmicas. Aurobindo deixou claro que os videntes védicos não estavam apenas rezando por riqueza materiais, filhos e gado, mas que se empenhavam em descobrir o além dos muitos. Assim, podemos dizer que o ideal da liberação já era integrante da cultura védica. Não obstante a pronunciada orientação espiritual do povo védico, com certeza não se deve esperar que a população, em geral, tenha buscado o ideal da liberação. Naquela época, como hoje, é provável que essa fosse uma atividade de alguns poucos seletos, os videntes e os sábios. Entretanto, ao contrário de hoje, todos os indícios levam a crer que as pessoas, em geral,
reverenciavam e ouviam aqueles que lutavam pela liberação e talvez até mesmo desejassem ter um dia o mesmo tipo de dedicação e capacidade. Se os videntes e sábios investigavam os mistérios da ordem cósmica, a pessoa comum na época védica tentava pelo menos respeitar a lei moral revelada pelos esses grandes místicos. Em seus ensinamentos sociais, os sábios ressaltavam um sistema moral que, no devido tempo, integravam o Dharma no esquema hindu bem conhecido como os 4 objetivos humanos: prosperidade material, o prazer de diferentes tipos, a moralidade e a liberação. Segundo esse esquema, todas as 4 aspirações são consideradas legítimas: prosperidade material, o prazer de diferentes tipos, a moralidade e a liberação. Assim, é bom e apropriado dedicar uma parte da vida à ocupação de adquirir uma sólida base material, uma vez que sem alguma medida de segurança material é difícil fazer justiça aos deveres de um chefe de família, que incluíam o cuidado adequado em relação à própria esposa e filhos. Permitia-se e esperava-se que esses chefes de família buscassem alegrias na vida, desde o nascimento de uma criança até o conforto do próprio lar, a socialização, relações sexuais, o consumo de alimentos saborosos, nutritivos, o prazer estético e o deleite do conhecimento. Do mesmo modo, a conduta adequada é considerada um nível de dever básico dos chefes de família. Além disso, eles deveriam também ter em vista o objetivo humano mais elevado da liberação e reconhecer que, no tempo apropriado, deveriam renunciar à vida em família e dedicar-se ao grande ideal espiritual de total autotranscendência por meio do yoga. É provável que esse modelo social foi, pelo menos em parte, inventado para estancar o fluxo de renunciantes que abandonavam seus lares e famílias para a busca do ideal da liberação, ou talvez apenas para abandonar suas obrigações sociais. Aquilo que a gente falou há pouco, né? Ansiosos para preservar a vida e o equilíbrio, os sábios e legisladores louvavam o valor de uma vida moral íntegra, argumentavam que sem uma atenção adequada ao Dharma não se poderia progredir no caminho espiritual. Ao atribuir tamanha importância ao Dharma, os sábios mexeram num verdadeiro vespeiro, pois os deveres sociais que entravam na categoria de Dharma nem sempre combinavam com a busca da liberação espiritual e com as obrigações específicas da vida de um renunciante. A tensão inerente entre a moralidade e a busca da liberação é um tema fundamental na literatura sânscrita da chamada Era Épica. Ela forma a substância das maciças epopeias do Mahabharata e do Ramayana. Estou entendendo a lógica aí? Como você percebe que há uma boa intenção na maior parte das vezes por esses processos, mas quando se trata de liderar coletivamente, as coisas se tornam um pouco diferentes. Ainda que o vidente venha da montanha, do local de meditação, e traga com ele esclarecimentos de ordem cósmica, enxergando um nível de humanidade que vai além de só a Terra, que entende que existe uma regência de nível espiritual que transcende todo o espaço de manifestação social, as regras, as condutas, que vai além de um processo e que entende uma condução de harmonia entre esses espaços. Ele retorna para espaços onde pessoas em geral não estão buscando a mesma coisa, inclusive não estavam nessa mesma jornada de meditação e busca, e aí ele tenta compartilhar esse elixir como um caminho de herói. Quando ele conclui essa jornada, ele volta, compartilha, mas ao chegar ali, essas pessoas não estavam em suas jornadas num processo de comprometimento, e aí você começa a ter uma fragilidade e interpretações ao seu bel prazer, ao seu jugo, ao seu próprio interesse. E aí, ainda que traga percepções extremamente coerentes, você vai para os fundamentalistas, e aí eles utilizam isso muitas vezes como uma forma de assédio coletivo, de subjugação coletiva. No Bhagavad Gita, que está inserido no Mahabharata, capta o dilema moral e espiritual de um membro da classe governante, o príncipe Arjuna, da dinastia Pandava. O seu conflito interior nasceu da realidade inflexível da guerra. Em pé em sua carruagem, no campo de batalha, inspecionando o exército inimigo, ele foi dominado por uma grande dúvida. Será que tinha o direito de matar seus inimigos, mesmo tendo sido destituído do poder, juntamente com seus irmãos?
por esses mesmos inimigos de maneira injusta? Afinal, o exército oposto incluía membros de sua família, professores e pessoas mais velhas. Repleto de compaixão, o príncipe Arjuna colocou a seguinte questão para o seu companheiro e guru Krishna: Ó Krishna, vendo minha própria gente parada à minha frente, ansiosa para lutar, meus membros falham, minha boca se resseca, meu corpo treme e meu cabelo fica em pé. Eu não quero matá-los, ó Krishna, mesmo que eles me matem, nem mesmo pela causa da soberania sobre os mundos, muito menos ainda pelo bem da terra. Mesmo que eles, com a mente corrompida pela cobiça, não consigam ver que destruir a família é maldade e que a traição a um amigo é criminosa, como deveríamos nós, Krishna, não possuir a sabedoria suficiente para nos afastarmos desse pecado, vendo o mal na destruição da família? O tormento de Arjuna era que, ao destruir a família, ele também destruía as eternas normas familiares, que então levaria à decadência da moralidade e ao colapso na ordem social. Deplorando a morte iminente de milhares de parentes, ele se recusava a dar o sinal para começar a primeira batalha. O restante do texto, de 700 estrofes do Gita, consiste num dramático diálogo entre o príncipe Arjuna e seu cocheiro e guru iluminado Krishna. O último revela para ele, bem ali no campo de batalha, os segredos do yoga, por meio dos quais o príncipe poderia resolver o dilema moral e espiritual. O yoga ativista de Krishna era destinado a mostrar a Arjuna e a cada chefe de família uma saída da confusão do karma em meio a atividades e deveres de cada um. No caso de Arjuna, a obrigação dele, quanto guerreiro e defensor da justiça e da ordem, era de iniciar uma guerra que teria consequências devastadoras óbvias. Ninguém declarou Krishna, mas jamais pode ser realmente inativo. Retornando. Ninguém declarou Krishna, jamais pode ser realmente inativo. Podemos nos sentar em uma caverna, numa montanha remota e silenciosa, mas descobrir que nosso corpo-mente ainda está agitado. Portanto, Krishna mantém que é melhor acompanhar a natureza em seu trabalho criativo, desempenhando tarefas atribuídas a nós e assim evitando a armadilha do escapismo. A resposta de Krishna, na verdade, provocou controvérsias em sua época e também nas épocas subsequentes. Ele instigou o príncipe a cumprir o seu dever de guerreiro, argumentando que Arjuna apenas colheria o mal se não desse prosseguimento a um combate legítimo, no qual estava em jogo o princípio do próprio Dharma. Devemos reconhecer que Arjuna não aceitou a sabedoria de seu professor sem questionar muito. De que maneira uma ação prejudicial pode levar ao bem? Ele perguntou. Nisso, ele expressou a opinião de toda a tradição de renúncia da Índia, que nunca aceitaria a guerra e os atos prejudiciais em geral como solução para alguma coisa. Mas a tradição mais conspícua que sustenta os chefes de família, o homem e mulher comuns, com obrigações familiares e um senso de identidade de grupo ou orgulho nacional, seguia uma ampla medida o ideal de Krishna de atividades autotranscendentes ou o Karma Yoga. Na época moderna, reformadores sociais como Gandhi, Vinoba Bhave, Ram Mohan Roy e Narayana Guru foram os melhores exemplos dessa orientação ativista. A resistência passiva de Gandhi à hegemonia britânica na Índia é bem conhecida. Embora Gandhi aspirasse sustentar o princípio de não ferir, a sua postura política levou ao derramamento de sangue, para não mencionar sua própria morte nas mãos de uns nacionalistas hindus fanáticos. Gandhi também não aprovava o não ferir a todo custo. Como ele observava com frequência, o rato não pratica o não ferir enquanto se deixa devorar pelo gado. Martin Luther King, que se inspirou em Gandhi, observou de maneira semelhante que a autodefesa é uma forma perdoável de violência. No âmago do Karma Yoga reside um interesse pela ação correta, como expressou há muito tempo atrás o mestre realizado Krishna, expondo com clareza o que se passava na mente de seu discípulo. O que é ação? O que é inação? A respeito, até mesmo os poetas ficam desnorteados. Eu anunciarei para vocês a ação que, quando compreendida, libertará vocês do mal.
De fato, devemos compreender a ação. Devemos compreender a ação errônea e devemos entender a inação. Impenetrável é o caminho da ação. Uma vez que, segundo Krishna, é impossível se abster de toda ação enquanto se está vivo, cabe a cada um evitar a ação errônea e em vez disso, cultivar o tipo de ação que não produza traços negativos dentro de nós. O caminho do meio de Krishna, do Karma Yoga, é baseado na fórmula de que nenhum destino ou karma indesejável é criado quando buscamos a ação correta, num espírito de autotranscendência. Krishna diz: aquele cujas iniciativas estejam livres do desejo e motivos, cuja ação é conduzida no fogo do conhecimento, a ele o sábio chama instruído. Tendo renunciado a todo apego ao fruto das ações, sempre contente e independente, embora envolvido em ação, ele não age de modo nenhum. Para aquele que é livre do apego e liberado, cuja consciência permanece no conhecimento enquanto executa todos os feitos como um sacrifício interior, a ação é inteiramente dissolvida. Em última análise, assim ensinou Krishna, faríamos bem em focar a nossa atenção no próprio divino. Como que está o nosso tempo aí? Tá com 56, daqui a pouco encerra. Ok. Esse tipo de entrega a si mesmo implicita não apego aos resultados das próprias ações retas, nem mesmo é necessário a excessiva preocupação com a retidão das próprias ações, porque ao manter a mente estabelecida com firmeza no divino, é inevitável que as ações de um indivíduo sejam legítimas, movidas pela paixão e pelo amor, pela compaixão e pelo amor. Esse é o ideal grandioso de Bhakti Yoga, que é a abordagem sugerida por Krishna para aqueles cujo coração está desperto. Quem deseja permanecer ativo no mundo, mas não sente nenhuma devoção particular pela pessoa divina, pode recorrer ao Karma Yoga. Outros ainda, que sentem uma forte motivação pela renúncia ao mundo, podem se valer do Sannyasa Yoga, o caminho da renúncia. Entretanto, Krishna deixou claro que essa última opção de abandonar o próprio envolvimento com o mundo é inferior às outras duas. Para entender o ativismo de Krishna, devemos nos familiarizar com os dois conceitos associados: Svava Bhava e Svava Dharma, nosso próprio ser ou natureza interior, e nossa própria lei ou norma interior. Svava Bhava, que literalmente significa próprio, ser, tornar-se, eu gosto de usar a palavra habitar-se ou pertencer-se, representa o caráter ou personalidade fundamental de uma pessoa. O tipo de indivíduo que somos quando ninguém está olhando, isto é, quando não fingimos. Isso se relaciona com a qualidade básica de nossa mente e psique. Assim, uma pessoa que tem um temperamento artístico ou intelectual, ou ser uma pessoa de ação. Ele ou ela pode ter uma tendência mental filosófica ou viver para o momento, manter fortes convicções ou ser indeciso, ser vingativo ou estar pronto a perdoar, e assim por diante. Eu vou encerrar aqui, tá? Vou encerrar aqui porque ele vai continuar uma sequência de pensamentos que é também muito densa. E como a gente está trabalhando o livro sem pressa, nós vamos continuar nessa mesma linha de trabalhar o livro sem pressa. 1 minuto para Tá encerrar. bom? Então, se vocês quiserem depois mandar mensagens, mandar direct, nosso WhatsApp, nosso canal no YouTube e continuar, tá bom? E aí a gente vai continuando juntos o nosso estudo sobre as virtudes do yoga. Entendo que é denso o tema e espero que vocês tenham paciência para a gente continuar juntos fazendo esse estudo, tá bom? Tá bom. Namastê. Até a próxima. Parou em cima?